Olá, Deus aqui, sou Moreirão, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, entra no coração de cada um de nós, Pai. Dar-nos o que cada um que está ouvindo essa palavra precisa, para honra e glória do teu nome. Porque o Senhor mesmo, ontem, hoje e sempre. Amém? Confie em Deus, veja que Deus está contando o povo mais uma vez. E toda vez que o povo peca contra Moisés, contra ele, Deus vai e destrói uma parte do povo. Hoje, 2024, está da mesma forma. Só que Deus não está destruindo mais o povo do jeito que estava saindo do Egito. Mas confie em Deus, anda com ele. Porque o mal hoje, nós estamos vendo, e a maldade está compensando. Como Deus disse, o mundo jaz no maligno. Mas nós temos que resistir o mal para que ele fuja de nós. Números, capítulo 27. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes dela: Baalá, Noá, Oglá, Milca e Tirzá. E apresentaram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se congregaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos, porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família. Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Veja, as 12 tribos de Israel estão aqui, e elas tiveram pai morto, e por Deus, mas pediram a possessão. E vamos ver o que Deus vai falar. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falaram o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Veja que mais uma lei foi criada por Deus e deve ser seguida. Leis são feitas para serem seguidas. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto os filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte de Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me sacrificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles. E põe sobre ele da tua glória,
para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel, e apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Conforme a sua palavra sairão, e conforme a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele impôs suas mãos, e lhe deu ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. 28. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para que me oferecê-las ao seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito cada dia, em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás à tarde. E a 10ª parte de 1 éfa de flor de farinha em oferta de alimentos, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin para um cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás à tarde, como a oferta de alimentos da manhã, e como a sua libação o oferecerás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Você vê aqui que oferecerá ao Senhor oferta de bebida forte. Você está vendo? Bebida forte. Então, as coisas de Deus, Ele não quer que você entre em contenda hoje, em discussões. Ele quer que você pregue apenas a palavra de Deus em nome de Jesus. E Ele fará o resto, o Espírito Santo. A quem quer salvar e a quem escolheu ser condenado. Porém, no dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos com a sua libação. O holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses, oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeitos, e 3/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos para um novilho, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos para o carneiro, e 1/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos para o cordeiro. O holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para um novilho. Hin de vinho, veja que tem sempre a bebida. E a 1/3 parte de 1 hin para um carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para a expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mês, haverá festa, 7 dias se comerão pães ácimos. Gente, você vê como Deus é, né? 7 dias de festa em comemoração a Ele. Então, gente, você que quer falar com Deus, faça isso. Não precisa ter estudo, não precisa ser doutor. Você apenas chama a Deus, ajoelha com Ele, ora e pede a Ele que te ajude. Todo problema que existe em sua vida, pode colocar nas mãos de Deus, que Ele resolve.
Deus abençoe a